todos nós, de novo, juntos aqui, né, Blenda? Agora num hoje novo... especial. Hoje especial, num novo espaço, tudo muito bonito e feito com muito carinho. E não só carinho no cenário, nas escolhas dos assuntos, mas também nos nossos convidados. E antes de eu apresentar a convidada de hoje, eu vou fazer aquela introdução básica e importante para convidar você para acompanhar a gente e ouvir aqui a gente. Empoderamento. Você já deve ter ouvido falar muito dessa palavra, principalmente nos últimos anos. Mas como que a gente percorre um caminho para se tornar protagonista da sua própria existência? A gente tem ouvido falar muito, né, Blenda? Empoderamento feminino. Feminino. Né? A gente vai discutir essa questão do empoderamento de uma forma aí a refletir bastante. E a nossa convidada... a gente não vai trazer nada teórico, a gente vai trazer a vida, a força dessa mulher aqui para esse podcast. A nossa entrevistada de hoje é a Paula Gauss, cantora e comunicadora, aliás, comunicadora multimídia com 24 anos de carreira. Ela já estava contando várias coisas dela aqui que eu vou deixar ela falar. Mas ó, só para deixar claro aqui, tem um encontro diário com ela no Bom Dia Alegria, né? Ela abre aí as manhãs trazendo muita reflexão. Tem também a mentoria de ação, que é uma coisa que faz parte aí da toda a sua trajetória profissional. E eu quero só deixar essa bola rolar aqui. Vamos conversar. Bem-vinda. Gente, que delícia. Bom, esse programa tá ao máximo. E eu tô super feliz de estar aqui com vocês, duas figuras incríveis, pra gente conversar. Eu amo conversar e trocar ideias sobre a vida. E eu amo aprender. Eu gosto muito de falar e de contar as minhas histórias, mas eu amo também ouvir. Eu acho que eu tenho essa característica muito forte. Eu adoro ouvir as pessoas. E agora, na minha mentoria de ação, eu tenho ouvido muito as pessoas e tenho aprendido muito com isso. Mas eu também ouvi muitos anos as pessoas nas rádios que eu trabalhei, né? Foram 14 anos de Rádio Capital. E os debatedores ensinavam muito. Eu debatia com pessoas da política, com pessoas do meio artístico, com pessoas muito importantes. Mas eu falo que as pessoas mais importantes eram os ouvintes, porque os ouvintes, na hora que entravam com os seus pareceres, eles traziam a realidade, a vida como ela é. Então tem coisas que às vezes a gente acha, mas aquela mulher que está vivendo a dura realidade é que sabe. A gente só acha, mas só quem vive sabe, né? Paula, eu te agradeço muito você estar aqui, porque conversar com você é muito bom. Ouvir você cantar também é muito bonito, é um alimento para a alma. O último show que eu tive seu foi assim, saímos de lá, eu e o Nilton alimentados. A gente falou, nossa, a gente podia ir para um show desse uma vez por semana, porque realmente fez uma diferença. Então, muito obrigada por você estar aqui. Eu sei que sua agenda também é uma agenda corrida, mas eu queria, Paula, que você me contasse um pouco como é que foi a sua trajetória, como é que tem sido a sua trajetória como mulher, né? Porque você viveu a mulher em muitas fases. Como é que você vê a mulher que você é hoje, da mulher que você era ontem? Se as coisas hoje são mais difíceis, mais fáceis? Conta um pouco dessa sua trajetória. Você me fazendo essa pergunta me faz, em primeiro lugar, lembrar da minha avó, mãe da minha mãe, que rompeu paradigmas na idade dela, na época dela, e o sonho dela era trabalhar. Então a minha avó, que morreu com 99 anos, ela estudou inglês, ela fez aula de natação e ela trabalhou a vida inteira na Secretaria da Fazenda como julgadora, cargo hoje que só poderia ser representado por um advogado, mas ela era julgadora da Secretaria da Fazenda. Trabalhou a vida inteira e o negócio dela era trabalhar. Então eu acho que eu venho com essa força da ancestralidade. Ao mesmo tempo, a mãe do meu pai, mãe de 6 filhos, dona de casa, do lar, uma mulher fortíssima que dirigiu uma Kombi e levava os seus 6 filhos para a escola. Eu também tenho essa mulher, essa força dentro de mim, essa força da família, do amor, da mesa, da família. Então, a minha história começa aí. Eu acho que a minha história começa dessa ancestralidade, dessa força de mulheres diferentes, mas que trazem características muito importantes para a minha vida e que me fazem ser a pessoa que eu me tornei. Depois vem minha mãe, médica, que sempre foi uma mulher incrível, é uma mulher incrível, super trabalhadora, mas ao mesmo tempo sempre foi uma super mãe, uma esposa maravilhosa, uma mulher incrível, assim, em todos os sentidos. Essa
referência eu sempre tive. E aí eu nasci, tenho 2 irmãos, Beto e Luísa, eu sou a mais velha. E nasci, de repente, aos 13 anos, eu logo me descobri artista. Como que eu me descobri artista? Como? Eu fazia aula de inglês, eu ia muito bem na escola de inglês, a diretora chegou e falou assim, vamos começar com aula de teatro, você fala muito bem inglês, você deve fazer porque vai ser muito bom para você. Falei, tá bom. Comecei a fazer teatro em inglês, comecei a participar de festivais, a escola que eu estudava era convidada pela cultura inglesa, e eu comecei a ganhar prêmios de atriz fazendo teatro em inglês, textos em inglês, teatro em inglês, e eu descobri o palco com 13 anos de idade, e eu fiquei alucinada. E de repente eu era uma criança, uma menina de 12, 13 anos, que o fim de semana eu só queria saber de ensaiar, eu só queria saber de teatro, eu só queria saber desses assuntos. Era péssima aluna na escola, porém, português eu era boa, redação eu era boa, educação artística eu era boa, educação física eu era ótima, porque apesar da minha pouca altura eu jogava bem basquete e handball. Mas assim, o resto eu era péssima, história também eu era boa até, mas matemática, biologia, química, eu era péssima, porque eu já sabia o que eu queria. Claro. E eu queria, criança, eu queria ser amiga dos professores. Porque eu tinha uma coisa meio anacronista, eu estava fora do meu tempo. Eu não queria ser aluna, eu queria ser amiga, eu queria trocar ideias sobre a vida com as professoras. E as professoras davam esse feedback para minha mãe. A Paula, ela é má aluna, mas ela é tão educada, ela quer conversar com a gente, ela é má aluna, mas ela é excelente aluna, né? No certo sentido. Ela traz bolo, ela faz biscoitinho, ela traz pra gente. E eu era essa criança. E aí, depois no teatro, então eu só pensava em fantasia. Aí eu ia na casa da minha avó, e daí as fantasias, as flores. Então foi muito lúdica a minha juventude, a minha infância foi muito assim, teatro, e eu gostava disso. Aí eu falei assim, agora eu quero fazer teatro em português. Aí eu fui para a Casa do Teatro, dirigida pela Lígia Cortez, filha do Raul Cortez. Aí a Lígia chegou, fiz 1 ano de Casa do Teatro, essa menina tem que fazer ser Helena, ela é atriz. Aí meus pais falaram assim, vai fazer. É o que eles viram, que não tinha, que era uma coisa que... Eu entrava no palco, tava não em tinha você, nenhum né? lugar que eu ficava mais feliz. É igual criança que faz esporte. Meu sobrinho joga futebol. A criança é alucinada por aquilo, você tem que deixar. Então eles deixaram. E daí eles foram me dando, né, todas as possibilidades, as condições de fazer os cursos. Aí eu fiz cursos, aí fui para a Casa do Teatro, depois eu fiz Célia Helena. E daí quando eu comecei a crescer um pouco mais assim, tipo, já para decidir o que vai ser da sua vida, eu cheguei pro meu pai indo péssima na escola. E falei assim, pai, eu quero ser artista, eu quero ser atriz, eu não quero mais estudar, tá muito difícil a escola, eu já repeti 2 vezes. Ele virou e falou assim, se você quer ser atriz, tem que cantar e tem que dançar, vai ser uma atriz completa, vai estudar, tem que se preparar. E aí eu terminei a escola rapidinho, um daqueles cursos supletivos, sabe? Rápido. Rapidinho, terminei e falei, chega de tormento, já tinha repetido 2 vezes. Sim. Chega! Aí eu fiquei realizada. Fiquei na Casa do Teatro, no Célia Helena, comecei a estudar, aí comecei a fazer curso fora, fui fazer com a Anna Panaro, uma professora na Flórida, e comecei a fazer atuação e canto. Com a Nancy Miranda, na época, que era professora do Raul Cortez, da Cláudia Raia, tudo quanto era artista, ela dava aulas de canto. Ela usava um cabelo blend assim, panetone, os cílios postiços, igual esse que eu uso assim, mas era maior. E ela, um olho claro, ela olhou um dia pra minha mãe e fez assim, a sua filha acha que é atriz, sua filha é cantora. Ainda não canta, mas vai cantar. Falou assim, eu lembro, a voz dela era assim, essa vozinha. E aí a minha mãe falou assim, olha, a Nancy Miranda tinha razão. Porque daí eu comecei a fazer meus pocket shows, me formei no teatro e logo comecei a cantar, fiz parte de um grupo chamado Cantrix. E aí fui.
e sempre tive, ao mesmo tempo, uma empreendedora dentro de mim. Isso muito louco. Desde criança. Quando eu era criança, lá atrás, antes mesmo do teatro, eu fazia um shopping center no meu clube, com as coisas de casa, eu vendia as coisas da minha mãe. Aí as mães compravam e depois devolviam, né? A gente fez um shopping center tico-tico. E daí eu comecei a fazer biscoito, eu sempre fui empreendedora. Então eu sempre tive isso. Quando eu comecei a fazer teatro, depois, eu sempre gostava desses cursos. E a força da mulher. Eu sempre achei isso bonito. Porque eu tive muitas referências na minha vida. Referências fortes de mulheres, né? Dessas mulheres da minha família, mas de outras mulheres. Até pela profissão dos meus pais. Então, assim, Hebe Camargo. Hebe Camargo foi paciente do meu pai. Gretchen, que é minha amigona. A Gretchen é uma personalidade fortíssima. Então, assim, são pessoas que eram muito fortes para mim. Delegada Rosemary Correia, a primeira delegada da Delegacia da Mulher. Eu era criança, meu pai ia na rádio, eu no colo do meu pai e eu olhava para a delegada Rose. Anos mais tarde, a delegada Rose era minha colega de debate. Olha que emoção. Então, essas mulheres, elas sempre foram referências para mim. E eu falava assim, nossa, eu vou fazer, eu vou me produzir, eu produzia meus shows, aí eu fazia o projeto, eu fazia no computador, eu ia atrás do patrocínio, eu ia atrás de fazer tudo. E a coisa foi indo. A coisa foi indo. E hoje eu falo assim, meu Deus, olha quanta coisa que eu já fiz, quantas pessoas eu... Que trajetória. Tenho 44 anos, né? Mas muito assim, jovem. Assim, pessoas muito fortes, assim, na minha vida. Eu me sinto muito abençoada por Deus ter colocado no meu caminho pessoas tão fortes. Você quer perguntar alguma coisa? Não, eu acho que eu queria só puxar esse gancho aí, porque ela falou toda a trajetória dela, você citou suas avós, citou outras mulheres aí, e aí eu acho que vai muito no que a gente estava falando do empoderamento, que é uma palavra que está sendo muito usada recente, mas a gente vê a força da mulher há muito tempo, né? E aí eu acho que eu queria trazer essa provocação para vocês. Então, isso eu estava pensando, porque você teve essas referências de mulheres, imagino que de homens também, enfim... Mas essas mulheres tiveram um papel e era uma época que as mulheres não tinham tanto protagonismo como hoje, né? As mulheres nem sabiam naquela época o que era empoderamento, mas elas já buscavam seus recursos, né? Elas já iam atrás dessa autonomia, porque eu acho que a gente está falando dessa autonomia, né? Você acha que essa questão hoje tão falada de empoderamento feminino, que se fala muito, que se traz muito, como é que você vê essa questão, Paula? Você acha que é como é que eu posso dizer, é um movimento, né, que de fato atende as mulheres mais necessitadas, essas que acordam 4 horas da manhã, essas que têm que sustentar, essas que têm que fazer coisas, são mulheres extraordinárias, que eu chamo, né? Se de fato atende a essas pessoas, ou ainda é um movimento que fica mais facilitado pelas condições também que cada mulher tem na vida. Condições, inclusive, de educação, né? Condições materiais. O que você acha disso? Eu acho que a mulher é o poder. Eu acho que a mulher é o poder desde sempre, porque a partir do momento que ela gera, a partir do momento que ela dá a luz, ela é o poder. Então, assim, e às vezes os homens esquecem disso, né? Um homem que não deixa uma mulher se expressar numa reunião de trabalho, e isso, infelizmente, ainda acontece. É um homem que dá um salário diferente porque uma mulher é mulher, ele se esquece que ele veio de uma mulher. Então, assim, a mulher é o poder. E eu acho que a gente precisava sempre lembrar isso, que a mulher é o poder. A gente conseguiu muitas coisas nos últimos tempos. Faz muito pouco tempo que as mulheres podem votar. Sim, muito pouco tempo. Verdade. São coisas impressionantes que a gente vê e que, assim, parece que, nossa, faz muito tempo já que a mulher... Não, faz pouco tempo.
Mas a gente tem uma realidade no nosso país de mais de 50% das mulheres são mães e pais. Assim, então, essa mulher, será que, é o que você falou, será que adianta falar de empoderamento para essa mulher? Essa mulher já é o poder, ela já está bancando a família inteira. Assim, ela está vivendo já aquilo, ela já está né? vivendo isso. Sim, ela não vai nem ter tempo de questionar isso, porque assim, para ela isso já é. Ela já é o pai, a mãe, ela já manda na família, ela já é o arrimo, ela já é tudo. Então, eu acho que tem muito a ver com essa condição. Mas, assim, eu acho que é importante a gente relembrar do que é essa natureza da mulher. Eu acho que a gente não tem que ficar lutando. Eu não acredito particularmente nessa briga de braços. Ai, olha, eu quero mostrar que eu sou forte igual você. Não, eu não sou forte igual você. Aí vocês podem até me chamar de machista. Fisicamente, eu não sou forte igual você. Biologicamente, eu não sou forte. Como você chama? João. Eu não sou forte como você. E eu não quero ser. E eu também tenho isso muito forte dentro de mim. Eu vou amar se o João abrir a porta para mim. E se o João for delicado comigo. Eu não vou querer inverter os papéis e falar assim: ai, eu tenho que ir primeiro porque o João, eu tenho que mostrar pro João que eu posso. Não. João vai ser gentil comigo. Eu amo essa natureza do homem protetor, da mulher que é a mulher protegida também. Eu gosto disso. Mas a gente precisa o tempo inteiro lembrar da força. Porque tem mulheres que se anulam. Sim. Porque tem mulheres que estão aguentando um monte de coisa em relacionamentos ruins, em relacionamentos doentios, por causa de dinheiro, por causa de condição, porque elas não se sentem poderosas suficientes. Isso eu acho muito triste. E às vezes tem um super poder e tá numa situação que não precisaria estar mesmo, né? Assim, e ela tá nessa situação, daí a nossa querida doutora vai falar melhor do que qualquer um, por crença. Sim. Porque ela tem uma crença que ela acredita. Ela é uma coisa que tá dentro dela, que ela acredita que ela não é boa o suficiente. Talvez porque aquela menininha tenha ouvido isso, né, Blenda? Essa menininha tenha ouvido isso, não tenha tido pessoas também, modelos de outras mulheres que se viram de outra forma, não é? Então, as condições. Então, eu acho que o maior empoderamento, se a gente puder usar essa palavra, é uma palavra muito usada atualmente, mas eu acho que eu ainda acredito que o maior empoderamento começa de dentro para fora. Evidentemente que condições são muito importantes, né? Mas a mulher que tem esse empoderamento e que ela sabe que ela é o poder, ela vai encontrar uma maneira de ter a voz dela. Ela não vai deixar que alguém impeça ela de falar numa reunião. Ela vai encontrar os meios para isso. Exatamente. Que eu acho que é isso que você está dizendo, não é? E que o poder da mulher não é oposto ao homem, né? Ele é complementar, ele pode ser uma parceria, né, nesse caminho. Eu estou entendendo que é isso que você pensa também. É isso, com certeza. Né? Eu acho que é isso, eu acho que é um complemento, mas a gente tem, às vezes, um preconceito das próprias mulheres. Outro dia eu ouvi uma coisa, eu fiquei tão barbarizada, uma pessoa falando assim: eu preferi médico homem, porque em médico homem é mais de confiança para mim. Médico homem acho que tem mais experiência, porque... Oi? E era uma mulher ou não que estava falando isso? 2024. Uma mulher tá falando isso. Eu prefiro estar indo em médico homem porque homem é melhor. Então, é uma coisa que você vê que vem de coisas que a pessoa ouviu, de sociedades machistas, de culturas extremamente machistas. Existe, eu acho um pavor. E outra coisa, né, Paula, isso às vezes também pode vir da própria relação da mulher inicial na vida dela com outras mulheres, seja mãe, seja avó, porque muitas mulheres têm dificuldades de lidar com outras mulheres. Com certeza. Não é? Eu já ouvi muito, assim, olha, conversar com uma mulher, eu prefiro conversar com um homem, porque eu não confio na mulher, né? Então isso também tem a ver com a história de cada um, quer dizer, como foi essa sua, com as suas dores do seu feminino, como é que esse feminino foi construído. Então a história
é uma tendência minha a olhar assim, a história é mais complexa do que apenas os direitos. Sim, os direitos sim, mas tem algo muito mais profundo, muito né? Mais profundo. Muito mais Se profundo. busca. Eu acho que tudo na vida, quando a gente vê algo que está um pouco desequilibrado, a gente vai olhar, tem uma dor por trás desse desequilíbrio, né? Tem uma dor por trás dessa ação, assim, deturpada, distorcida. Você fala assim, opa, tem algo aqui, tem uma historinha por trás. E a gente reconhece. Com certeza. O excesso revela um desequilíbrio ali, né? De alguma coisa, Sim. algum Ou excesso ou a aspecto. falta, Ou né? a falta, exatamente. Agora eu queria aproveitar que você, quando a gente estava conversando em off, e você contou um pouco do seu nome, né? Do H no final do seu nome. E eu sei que você é uma mulher de muita fé, né? E que isso é um pilar na tua vida. Muito forte. Queria que você me contasse um pouco pra gente como é que é essa sua relação com a fé, como é que isso se iniciou, né, na sua vida. Olha, Lenda, uma coisa que me fez, outro dia veio assim muito forte no meu coração, eu estava buscando essa referência de fé. A irmã do meu avô, pai da minha mãe, era uma irmã carmelita que ficava na Clausura, em Aparecida do Norte. E eu me lembro, eu tive uma memória assim muito forte da visita que a gente fez na Clausura e deu ir lá ver minha tia Cida pelo buraquinho. E depois de um tempo, ela teve uma ordem, uma autorização do Vaticano, porque ela fazia trabalhos manuais e meus pais são cirurgiões plásticos. E a pálpebra dela caiu de tanto trabalho manual que ela fez e ela teve uma autorização de fazer a blefaroplastia. E ela foi fazer, meu pai foi fazer a blefaroplastia dela e eu me lembro, eu criança, tipo com uns 10 anos, e ela hospedada na casa da minha avó tomando Coca-Cola pela primeira vez. Olha que imagem, a minha tia, freira, carmelita. E eu me lembro, se eu fechar os meus olhos agora, eu vejo os trabalhos que ela fazia no papel vegetal de primeira comunhão. Eu me lembro dos trabalhos que ela fazia, a letrinha que ela fazia, as passagens bíblicas. É um negócio que para mim é muito forte. Então, assim, de tudo, assim, acho que a primeira referência que eu tenho é essa. E a minha avó materna que me levava à missa com o meu avô. Eles iam à missa, eles eram católicos praticantes. Meus pais nunca foram católicos praticantes. Mas eu ia, às vezes, no fim de semana, a gente estava na casa da minha avó e a gente ia à missa. E eu ficava querendo entender por que levanta, por que senta, por que é isso, por que é aquilo. Porque aquilo já era, né, no meu inconsciente, acho que um teatro. E eu falava assim, o que é esse ritual, né? Essa coisa, as roupas, tudo. Eu tinha uma curiosidade muito grande e eu achava muito legal. Eu gostava. Eu me lembro da minha emoção na minha primeira comunhão. Eu me lembro da roupa da minha primeira comunhão, no Dante Alighieri. O véuzinho. Eu lembro de tudo isso. Assim, isso foi uma coisa muito importante para mim. Então eu cresci com esse valor de católicos que vão à missa eventualmente. Minha mãe ensinou a gente a fazer as orações antes de dormir. A gente fazia as orações, mas assim, eu não venho de uma família religiosa. Minha mãe e meu pai nunca foram. Quando eu fiz 14 ou 15 anos de idade, eu fui um dia no escritório de uma amiga da minha mãe e ela era mística. Eu olhei para aquele escritório e falei assim, gente, mas essa vida é muito maravilhosa. Olha essa fonte, olha esses anjos, olha esses raios cósmicos. E aquilo me fascinou. E eu comecei com 13 anos a despertar para uma coisa assim, quem sou eu, de onde eu vim, o que é a vida. Foi esse escritório, assim, uma coisa muito... Ela não trabalhava com isso, nada, mas ela tinha... Era uma coisa, se sentia uma paz lá. E aí, eu comecei a ir numa mulher que ficava em Itu, que era anjóloga. E ela estudava os anjos. E eu, com 15 anos,
14, 15 anos, eu andava com uma pasta com as orações dos anjos. Aí você chegava pra mim e falava assim, tô com problema nas minhas finanças. Eu falava assim, deixa eu te dar o anjo das finanças. Tô com problema na minha saúde, deixa eu te dar o anjo da saúde. E eu ia distribuindo oração de anjo pra todo mundo, que a Laila, que era uma senhora que ficava em Itu, que se identificava anjóloga, ela me dava. E eu passava pra todo mundo. E o tempo foi passando. Aí eu fui crescendo, eu fui ficando mais mística e mais esotérica. Estudei os raios cósmicos, Saint-Germain, estudei tudo quanto vocês podem imaginar de coisas esotéricas, pedras, tudo isso. Fui pra Cabala, estudei, aí eu fui pro espiritismo kardecista. E eu comecei a ter várias experiências, várias coisas muito fortes na minha vida. Aí a gente foi morar numa casa em Cotia e o meu quarto era no sótão. E daí eu tinha certeza que eu era uma sacerdotisa. Porque daí eu fiz um templo, meu quarto tinha visitação. Assim, tinha churrasco no domingo, todo mundo falava assim, posso ir ver seu quarto? Meu quarto tinha uma escada com as palavras até você chegar na árvore da vida. E eu fazia tudo, eu pintava. Artista, né? Eu pintava e tinha os anjos, era uma coisa... Nunca contei isso pra ninguém, eu acho, em nenhuma entrevista. Que honra. E tinha, assim, tinham várias coisas, assim, no meu quarto. O meu quarto era um céu estrelado de Starfix. Era muito... As pessoas falavam assim, gente, a filha do Herbert da Malu é uma artista completamente fora, entendeu? Assim, deve ser fora. Olha o quarto da menina. Era assim. E eu vivi isso muito tempo. Eu usava as roupas da cor do dia. Eu usava a roupa do raio cósmico na segunda, na terça. Então, segunda-feira eu tava de amarelo, terça-feira eu tava de cor-de-rosa, dos raios de Saint-Germain. Durante 2, 3 anos eu fiz isso. Daí, lá perto de onde eu morava, tinha o templo Zulai. Eu comecei a ir meditar no templo budista. Fiquei amiga das monjas. Aí comecei a estudar budismo. Aí eu fui para o espiritismo kardecista. Trabalhei anos no centro espírita. Até que um dia eu fui cantar numa casa linda, aqui no Jardim Europa. Eu era espírita kardecista. Nesse momento já não usava mais as roupas dos raios cósmicos, já estava um pouco mais centrada. Não é centrada, gente, cada um na sua, mas eu já me sentia um pouco diferente. E daí eu fui lá numa casa cantar. Quando eu cheguei na casa, eu senti uma coisa muito forte. Eu falei, gente, essa casa tem alguma coisa diferente. Olha, eu tô sentindo um amor aqui. E era uma casa linda, uma mansão maravilhosa. Mas eu senti uma coisa diferente. Aí eu cheguei pro dono da casa e fiz assim, olha, eu preciso te falar uma coisa. Eu tô muito acostumada a cantar em casa bonita, mas a sua casa é diferente. A sua casa tem alguma coisa diferente. Ele fez assim, vou te contar o que é diferente. E daí, ele me contou o testemunho dele. Ele me levou, junto com a esposa dele, para uma garagem. Falou assim, aqui nós estudamos a Bíblia, em torno de 50 a 100 pessoas toda semana. Você sentiu aqui a presença do Espírito Santo nessa casa, porque eu tenho uma história, eu tive um coma, eu era um triatleta, eu peguei uma bactéria, eu tive uma experiência com Deus no coma, aí eu me converti, Deus se revelou na minha vida, aí o homem era evangélico. Eu liguei para minha amiga jornalista, quando eu saí da passagem de som, eu falei assim, gente, mas eu vou cantar na casa de um evangélico hoje, você não sabe o que eu senti, eu tô impressionada. Essa minha amiga Liliane aproveitou a deixa e falou assim, ai, que legal, eu ia te convidar mesmo para ir num negócio. Foi aí que o Espírito Santo me laçou. O Espírito Santo me laçou aí. A Liliane me convidou para uma reunião de empresários, que não tinha nada de igreja, mas eram todos empresários cristãos. Eu cheguei lá com meu espírito empreendedor artista, na reunião de empresários, os empresários, tudo presidente de altas empresas, eles gostaram de mim, eu gostei deles, e aí eu comecei a me inteirar desse meio. De repente o Espírito Santo chacoalhou minha vida, e quando eu vi, eu tinha me convertido.
2009. 2009. Eu desci as águas, o Espírito Santo, eu fui batizada, tive o batismo do Espírito Santo, e aí eu comecei a ter várias experiências com Deus. E daí Deus começou a se revelar na minha vida, daí Deus começou a se revelar na minha família, Deus começou a se revelar, e foram muitas lutas, porque as pessoas demoraram para acreditar, porque eu já tinha ido por muitos caminhos. Muita gente falou assim, mais um fogo de palha da Paula, agora ela saiu do raio cósmico, agora ela é crente. Mas aí eu fiquei crente. E eu sou muito crente. Eu não tenho cabelo de crente, eu não tenho roupa de crente, eu não tenho maquiagem de crente, mas eu sou muito crente. Eu sou uma pessoa, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio que Ele une a gente, eu creio que a gente está aqui. É uma coisa tão linda, eu creio no Espírito Santo, assim, abraçando a gente todos os dias. E cada dia que passa, Ele vai se revelando de uma forma diferente para mim. E cada dia que passa, eu vou tendo mais intimidade. E cada dia que passa, eu tenho certeza da presença dEle. Porque eu já passei por algumas coisas na minha vida que, se não fosse Deus, eu não estava aqui. E eu estava conversando antes mesmo de chegar aqui hoje com a minha assessora Adriana de Castro. Se não fosse Deus na minha vida, me dando esse suporte, não seria nada, não teria show, não teria podcast. Eu não sou nada sem Ele. Então essa é a minha história com Deus. Que história linda, que honra, né? Você dividir essa experiência com a gente. Muito obrigada. Agora, como é a relação disso tudo com a música, né? Porque você canta. E para mim a música é talvez uma das coisas que mais nos aproxima de uma experiência divina, né? E a música, eu tinha um amigo meu psicanalista que ele dizia assim, a música fala quando a gente não encontra as palavras para falar. Lindo isso. Né? Ela transmite. E eu tenho muita crença nisso. Assim, eu uso muito a música comigo no dia a dia. Não sei cantar nada, enfim, mas eu praticamente ouço música o dia inteiro se eu não estiver trabalhando, né? Então, eu queria saber como é que é a música hoje na sua vida, né? Nessa relação também com a fé, porque eu sei que você canta também louvores, enfim, tudo isso, e canta todos os tipos de música. Como é que é esse lugar da música na tua vida? Eu acho que a música, ela traduz exatamente como esse homem falou. Ela traduz todas as coisas da vida. Uhum. Então, assim, a música para mim é alegria, a música para mim é louvor, a música para mim é profundidade, a música para mim é entretenimento, a música para mim é memória, a música para mim é mensagem, a música para mim é uma crítica, em alguns momentos pode ser uma crítica, sim, né? Sim. Então, eu uso de todas essas formas. As pessoas, às vezes, muito religiosas, elas me perguntam assim, quando que você vai cantar só para Jesus? Eu falo assim, não sei, porque eu canto com Jesus todos os dias. Claro. Eu canto com Jesus todos os dias, independente se é louvor, se é Tina Turner, se é rock. Agora, tem coisas que eu não quero que saiam mais da minha boca, porque não combinam comigo. Por exemplo, eu amo Maísa Matarazzo, mas eu não vou ficar cantando Meu Mundo Caiu. Porque eu acredito na física quântica, eu acredito que tudo que é aquilo que a gente emana, a gente vai receber de volta. Então, no Emoto, né? Masaru Emoto também, aquele japonês que fez das águas. Então eu não vou ficar cantando que meu mundo caiu. Eu também não vou ficar cantando que tristeza não tem fim, felicidade sim. Eu também não vou ficar cantando aquela música linda do Gilberto Gil, Se Eu Puder Falar com Deus, Se Eu Quiser Falar com Deus, porque vai ter um momento nessa música que ele fala assim, que se eu quiser falar com Deus, eu vou ter que comer o pão que o diabo amassou. Eu não acredito nisso, apesar dele ser o Gilberto Gil. Uhum.
Então tem coisas que eu não canto. Com muito amor eu falo, eu não canto. Outro dia me chamaram para cantar essa música num evento que era uma música só. Eu falei, essa música eu não canto. Mas porque é tão linda, se eu quiser falar com Deus. Eu falei, você já viu a letra da música? E a pessoa tomou um susto quando ela viu essa parte. Mas da minha boca não vai sair essa frase musical. Se eu quiser falar com Deus, eu vou ter que comer o pão que o diabo amassou. Porque eu não acredito nisso. Eu já tenho uma certa resistência até para alguns sambinhas que eu acho muito legais, mas quando eu tenho que cantar no evento assim, Vou Festejar, que é uma música que eu sempre cantei, eu já não estou me sentindo mais muito confortável quando eu falo assim, e eu vou festejar o teu sofrer, o teu penar. Eu não vou festejar, sofrer e penar de ninguém. Aí agora eu mudo a letra, eu falo assim, eu vou lamentar o teu sofrer, o teu penar, para ser um pouco mais boazinha. Mas assim, porque a boca fala do que tá cheio o coração. Então tem coisas que eu não quero mais ficar cantando. Tem músicas que eu não quero, mas tem músicas. Tem uma música que eu posso cantar pra vocês, que eu acho que é a cara da Blenda, que é do... Ela tava, que você não sabia, mas ela tava aqui perguntando, será que a gente pode pedir pra ela cantar? Que é do Chico César. Essa música, não cantei no meu show, eu fiquei emocionada quando eu vi ela no meu show, mas eu não cantei essa música, porque essa música é uma música introspectiva, que eu gravei, vocês podem achar em todas as plataformas, se chama Amplidão, do Chico César. Ela fala assim: deixa eu te guardar, a casa é sua, faz em mim seu lar, me reconstrua, queira me habitar, onde eu me escondo, faz deste lugar só seu no mundo. Eu quero ser onde você sossega a alma e chora e ri e encontra calma pra sonhar sem dormir. Vem acender as luzes que iluminam o meu coração. Vem ter comigo sua parte da amplidão. De minha parte eu estou aqui. Nossa, emocionante. Essa música quando eu ouvi a primeira vez, eu chorava. Elba Ramalho gravou essa música. Eu falei assim, eu preciso gravar essa música. Aí hoje em dia a gente vai gravar independentemente, a gente tem que comprar os direitos autorais. Eu falei, se eu vou comprar os direitos autorais, se ele me der, se ele deixar eu comprar, eu vou comprar. E aí eu gravei na pandemia com o Sandro Soares. E a gravação que vocês vão ouvir nas plataformas é piano e voz, só que eu fiz como se fosse antigamente. Num take só. Não tem uma correçãozinha. Eu quis fazer do jeito que é, com a emoção que saiu. Que antigamente cortava a fita e juntava, né? Assim, os pedaços. Era de uma vez só, não tinha essa tecnologia de hoje de afinação de voz. Eu não quis fazer nada. Tem até ruído, porque foi num estúdio na pandemia que a gente gravou do jeito que deu. Ficou bonito. Mas essa música, ela pega muito profundo na minha alma. Eu quero ser onde você sossega a alma e chora e ri e encontra calma para sonhar sem dormir. Linda, que né? lindo isso, né? Agora, isso não é um louvor? Sim. Isso não é um louvor? Isso não é uma beleza de Deus? Então, se o pessoal quiser me criticar, eu deixo criticar, porque assim, eu faço tudo do jeito que eu acredito muito nessa conexão com o Espírito Santo. Eu falei outro dia, se o Espírito Santo vier aqui e falar assim, filha, essa não, aí eu não canto. Mas por enquanto ele tá falando que eu posso cantar. Tudo isso, e alegrar as pessoas, e cantar Shot das Meninas, e alegrar as pessoas no show. Eu acredito muito nisso. Você acredita muito na alegria, não é? Porque o teu programa de manhã, que você faz, o Bom Dia Alegria, que eu às vezes assisto, me chama muita atenção a tua energia, né? E essa coisa,
que eu estou chamando de fé, você também chama de fé, outras pessoas podem chamar de uma força vital, de uma capacidade de lidar com as coisas, né? Que isso é a marca em você, muito forte. O jeito como você fala, o jeito como você trata. O olhar. Né? O olhar, a atenção, no olhar, assim. né? A sua atenção, porque você fala, mas você presta muita atenção, que é uma coisa rara atualmente, né? Essa escuta. Então, eu acho que essa questão da alegria, eu sempre penso, sabe, Paulo? Eu falo, a Paula deve ter passado por... Eu nem sabia dessa tua trajetória aí, que você descreveu, né? Na questão da tua espiritualidade. Mas eu pensava assim, a Paula deve ter passado por coisas muito desafiadoras na vida dela. Porque ninguém chega nisso assim, né? À toa. Porque você vai passando por coisas e você vai vivendo coisas que nem sempre são muito fáceis. De modo geral, as pessoas que carregam essa força, não é que elas... Bom, elas podem até ter nascido com uma certa força, mas a vida foi colocando, né, desafios, diversidades e enfrentamentos, e a pessoa foi moldando sua força nisso. Isso corresponde a você? Corresponde totalmente. Eu acho que essa alegria, ela vem muito da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa muito alegre. Eu vi no show. Ela é uma pessoa muito alegre. E eu acho que eu sempre tive um senso de responsabilidade muito grande desde criança. E eu tenho, apesar de ter essa alegria, essa alegria toda que eu tenho, ela equilibra uma tensão. Eu me acho uma pessoa muito preocupada. É antagônico até, né? Mas assim, ela equilibra muito essa minha preocupação. Porque assim, eu sou uma pessoa efetivamente muito preocupada. Assim, eu me preocupo com as pessoas, eu me preocupo se tá chegando, o que aconteceu. Às vezes até uma ansiedade exacerbada. E essa alegria, ela me relaxa. Então, eu acho assim que é um mimo de Deus na minha personalidade, porque senão eu seria muito chata e muito insuportável. Então, assim, ela é tensa. Por exemplo, hoje eu trabalho na empresa da minha família. Eu sou uma pessoa super alegre, mas eu sou dura. Então, talvez quem veja o Bom Dia Alegria fala assim, opa, mas ela é brava, hein? Sim. Eu sou firme, eu sou enérgica. Eu sou firme, eu sou enérgica e eu sou às vezes tensa e ansiosa. Mas a minha alegria, ela tá rindo porque são muitas vezes que eu sou tensa e ansiosa. Mas assim, a minha alegria, ela dá uma trégua. Ela dá uma trégua. Uma trégua, dá um descanso. É o meu descanso. E eu acho que na minha casa é isso, entendeu? Eu acho que eu vivi com o meu pai tenso a minha vida inteira. E hoje eu continuo convivendo com eles. E meu pai tenso, meu pai sendo sério, a razão, a atenção. Apesar de ser um cara boa gente, que gosta de música e tudo, mas o cara duro. E a minha mãe é alegria. Então eu falo assim, é a MPB com a Cher, entendeu? A minha mãe ama a Cher, a cantora Cher. A minha mãe é toda clássica, médica, e ela me dava altos plumários para eu fazer performance de Cher. E o meu pai é o banquinho e violão, entendeu? Então eu acho que eu tenho eu levo isso dos dois. Mas eu passei por coisas desafiadoras. Porque eu acho que até vocês firmar a sua identidade. No teatro, por muito tempo eu era vista como uma filhinha de papai, que estava ali, entendeu? Que tinha caído ali. Porque às vezes você dá muito valor para aquela pessoa batalhadora, para aquela menina simples, mas as pessoas esquecem de dar valor para aquela menina que é bem nascida e que sofre muito bullying também e que é penalizada pela condição privilegiada que tem. Eu sofri muito isso dentro da arte, dentro do meu meio também. E depois em outros momentos na minha vida, na minha família e tudo mais. Então, assim, a alegria sempre foi o meu bálsamo. E eu acho que a alegria é a cura. E eu acredito, eu não sei se vocês como psicólogos vão concordar muito com isso, mas eu acredito um pouco nisso. Eu não acredito naquela coisa que fala assim, faz a posição do sorriso que você vai acabar ficando feliz. Eu não acho que isso é um pouco de exagero.
Mas eu acho que tudo que a gente emana, a gente recebe muito de volta. E muitas vezes, enquanto Deus está me usando para levar alegria, Ele está curando aquilo que Ele precisa curar dentro de mim. Ele está curando uma ferida, eu estou levando alegria e Ele está me fazendo mais alegre. Então aquela música do Charles Chaplin, Smile, que é muito forte, tem a ver com isso. Sorrir, mesmo que o teu coração às vezes esteja um pouco apertado. E uma pessoa que me inspira muito nisso, que sempre foi assim, que aliás fez 12 anos que ela partiu e que era assim, era a Hebe Camargo. Eu acho que a Hebe, ela trazia essa alegria muito forte, ela fazia muito bem para as pessoas e nem sempre ela estava tão assim. Tão alegre, dentro, né? Tão alegre por dentro. Por dentro. Mas assim, ainda assim eu prefiro. Porque eu acho que é melhor passar alegria do que tristeza e perrengue. Então eu prefiro passar alegria. E você passar tristeza e perrengue e tendo, né, esse recurso da alegria, eu acho que você vai temperando, né? Às vezes momentos que são muito salgados, né? Ou muito ácidos. O problema disso que eu vejo, que eu detecto, é que quando você tem esse dispositivo da alegria, as pessoas acham que você nunca pode estar mal. Isso. E as pessoas acham também que você é forte para aguentar todo tipo de pancada. Isso acontece muito comigo. Mas agora eu tô adorando, porque eu fiz 44 anos e eu falo assim, peraí, até aqui, porque daqui passa, daí vai ficar ruim para mim. Não. A gente vai aprendendo, né? Graças a Deus. A gente vai aprendendo. Essa me machucou, não. Aí não dá. Eu sou alegre, mas tem limite. Acho que você colocou 2 pontos. Você quer perguntar alguma coisa? Não, eu tô aqui acompanhando e eu fiz um parênteses aqui que eu falei do olhar, né? E ultimamente tenho muito olhado pro olho das pessoas, assim, porque eu acho que o olho diz muita coisa. Assim, pra mim faz muito sentido pensar em janela da alma. E eu tô vendo o olhar dela, você falou como ela presta atenção, como ela troca. E isso é raro. É raro, né, Blenda? Você sabe disso, né? Enfim, então eu tô assim... vou usar essa palavra. Eu tô apaixonado, né? De estar tendo essa troca, porque realmente é muito... você transmite essa intensidade, né? E acho que tem um outro universo... Todo mundo tem um universo dentro, mas acho que você tem vários universos dentro do seu universo, né? E eu fico pensando nessa trajetória toda, e você fez essa pergunta para ela... da questão dos desafios da vida, né? E como isso é tão importante e como gera um autoconhecimento que não é aquele autoconhecimento perfeito, é aquele autoconhecimento de você saber até onde você vai, até onde você quer ir, o que tem de bom e também de ruim dentro de você, né? E eu acho que você consegue circular. Quando você fala, me dá essa sensação de eu sei os meus cantos. Eu sei onde é meu centro, eu sei onde é meus cantos. Aí você passa isso muito, muito claramente. Ao expor, por exemplo, falar assim, eu sou forte, mas eu não quero levar porrada o tempo inteiro, né? Você lidou com várias críticas, a gente estava conversando também nos bastidores sobre isso, né? Enfim, mas tem hora que a gente só quer um abraço, um aconchego, um olhar, oi, você tá bem? Consigo te ajudar? Um cafezinho, ou a gente quer um silêncio. Né? A gente quer se recolher, a gente não quer falar. Eu acho que isso é uma coisa importante, porque há uma confusão muito grande, mesmo pensando nessa coisa do ser privilegiado, né? Que às vezes não é uma coisa tão valorizada, porque você é privilegiado. Eu sofri muito isso na faculdade, bastante, né? Porque felizmente tive, sim, uma vida com muitas facilidades. Então, quando eu fui para a faculdade, na PUC, quando eu fazia mestrado e doutorado, tinha uma resistência muito grande, né? De que você está fazendo aqui? Quem é você? Você não precisa, né? Eu me lembro que eu estava começando a atender no consultório e eu tinha uma amiga que dizia, nunca vou encaminhar um paciente para você, porque você não precisa, né? Nossa, você não que precisa. Simpática. Super. Então, você não é mais amiga dela, né, Não é mais sua amiga, né? Não, porque para ter uma amiga dessa, não para que ter inimigo? Né? Então, as pessoas às vezes confundem muito uma situação, vamos dizer, uma situação de privilégio, seja material, seja intelectual, né? Seja de alegria,
com o fato de achar que essa pessoa não tem suas dores, né? Porque as pessoas esquecem que qualquer ser humano carrega dores, né? Com certeza. Maiores, menores, enfim. Claro, sabemos que alguns carregam mais dores que outros, que vivem situações mais difíceis que outros, sem dúvida nenhuma. Mas, como ser humano, e se você quiser contribuir para esse humano, você tem que ter contato com suas dores. Senão você não vai entender o que é humano. Com certeza. O autoconhecimento, eu falo isso sempre. Eu falo, gente, terapia é uma coisa que todo mundo deveria fazer. Buscar esse conhecimento, porque quando você se conhece, quando você sabe esses lugares que você falou, esses lugares por onde você pode percorrer, esses lugares que você caminha internamente, fica mais fácil. Fica muito mais fácil. Se você não conhece, você... assim, eu tô vendo também uma sociedade... eu não sei se vocês sentem isso, mas que sempre coloca assim, é sempre culpa do outro. Tudo que eu não consigo zero autorresponsabilidade. Sim. E assim, aí, ou então fica o tempo inteiro naquela paranoia de é porque meu pai foi isso, minha mãe foi aquilo, porque eu sofri isso, porque eu tenho isso. Eu também, esses transtornos que agora todo mundo se auto-intitula isso, aquilo, TDAH, não sei o quê, mas você passou por um exame, você fez um exame detalhado do que você é, você passou por um psiquiatra, uma terapia para saber se você é isso. Ah, não, mas eu vi na internet, eu acho que eu sou isso. Um monte de pessoas assim também falando assim, meu namorado é psicopata, é sociopata. Não, mas você sabe o que é isso? Ficam intitulando as pessoas que elas nem sabem. Nossa, gente, claro. E isso é um pouco exagerado, assim, é um pouco perigoso nesses dias atuais isso, porque a informação ela vem muito rapidamente, mas eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E eu acho que a chave de tudo é um pouco o que a gente começou falando, assim, tudo vem de dores. Todas as faltas, todos os excessos vêm de dores. E a gente também tem que tomar cuidado para não levar para o pessoal, né? Porque assim, às vezes o que você faz para mim não é para mim, é muito mais sobre você do que sobre mim. E quando você faz terapia, você fica preparado para entender isso, né? Você tem mais você tem mais recursos para entender e não levar tanto pro pessoal. Acho que assim, as pessoas dão o que são. Totalmente. Elas dão o que são. Totalmente. A gente tá falando de generosidade, pessoa que é generosa, amor, ela dá. Eu adorei o que a Blenda falou outro dia de generosidade, de gratidão. A pessoa generosa é uma pessoa grata. E assim, você ser grata de verdade, não é uma coisa, gratidão da boca pra fora. Sim. E ser grato mesmo por esse momento, por a gente estar aqui agora. Quando eu tô assim, num momento de paz, como eu tô agora com vocês, eu sempre penso, eu falo assim, olha como nós somos privilegiados. Tem pessoas muito perto da gente que estão no bombardeio. Sim, muito perto. É muito perto. 12 horas de voo, o povo está sendo bombardeado. Às vezes até mais perto, né? Às vezes até mais perto. Paula, eu adoraria que a gente continuasse aqui conversando, porque acho que tem muito assunto, né? Daria pra gente ficar aquelas 3, 4 horas, que a gente ficaria muito fácil aqui, sim. Eu queria que você deixasse alguma coisa aí pro nosso público. O que você gostaria de deixar como mensagem? Quando a gente olha para as pessoas predispostos a ver o bom e o bem, a gente tem muita chance de encontrar grandes riquezas. Se eu olhar para você procurando ver tudo que é bom em você, tudo que é do bem em você, eu vou encontrar muitas coisas maravilhosas. E o contrário também é verdadeiro. Também é verdadeiro. Eu posso olhar para você e falar assim, nossa, deixa eu ver o que não tá bom, o que eu não gosto, o que me incomoda. E uma vez eu ouvi uma neurocientista, que infelizmente eu não vou saber falar o nome para vocês, que fez uma explicação muito maravilhosa numa palestra em relação àquela coisa assim, nossa, o meu santo não bateu, alguma coisa
Não gostei dessa pessoa. E aí ele explicou sobre os nossos neurônios, o que acontece com os nossos neurônios quando isso, que vem uma memória, que às vezes é uma coisa que aconteceu, uma coisa que está lá no inconsciente, e que daí o neurônio faz assim, e faz você lembrar, e daí não é sobre a pessoa, mas é sobre uma experiência que você teve, antiga e tudo, e que isso não, ela falou assim pra mim, isso não tem jeito, isso você não pode mudar. Mas o que você faz com isso, você pode mudar. Porque na hora que você sente isso, você fala assim, não, mas espera aí, deixa eu pensar. Por quê? E daí você entra numa meditação, numa oração, numa reflexão, e você pode até encontrar esse lugar. Nossa, não é que o meu santo não bateu com o dela, é porque ela coça o rosto assim, e o meu ex que me traiu coçava o rosto assim também. Sim. É por isso, não são tem nada a ver com memórias. ela, são memórias. Sim. Então eu tô falando tudo isso para deixar a mensagem para as pessoas olharem para tudo com olhos bons. Olhar para o outro com um olho bom e do bem. Nesse mundo em que as pessoas se comparam, nesse mundo em que as pessoas o tempo inteiro julgam, nesse mundo, pior do que julgamento é acusação. Pior que o julgamento. Acusação. As pessoas falam às vezes na internet coisa que elas não fazem nem noção. Elas supõem, elas... olha, é tanta coisa absurda. Então quando a gente olha para a pessoa com olhos bons e do bem. E aí, como eu comecei falando da minha avó, eu vou terminar falando dela. Ela falava assim para mim, minha filha, se você não tiver nada para falar de bom da pessoa, não fale nada. Essa é a melhor frase. E essa é a mensagem que eu quero deixar. Aqui eu tenho muita coisa boa para falar. Eu acho que vocês conseguiram nesse podcast, engraçado, todos nós. Não foram todos os meus nós que a gente desembaraçou, porque eu tenho muitos. Daria mais uns... Todos nós. Daria mais uns 50, 100 podcasts. A gente já faz uma terapia coletiva. Mas foram muitos nós. Foram muitos nós. Porque quando a gente fala da gente, a gente vai visitando a nossa história e a gente vai lembrando quem a gente é. E a segunda mensagem é: lembre sempre quem você é. Não deixa as pessoas apagarem a sua luz. Lembre-se de quem você é. Lembre do que você já passou. Olha quanta coisa que eu contei aqui. Nem eu lembrava de umas coisas. Lembrei aqui. Tá vendo? E é isso. Lembre de quem você é. E vai desfazendo, vai desatando os nós. E a vida vai se clareando. E a gente vai vivendo da melhor forma. Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito bom para nós também. Muito obrigada, querida. Obrigada. Obrigado, viu, Obrigada. Paula? Você é incrível. Obrigada. Suas redes sociais pra gente... Paula H, G-A-O-S-S, porque o H é o sopro de Abraão, que eu falo. Paula H, G-A-O-S-S. Tá aí na tela pro pessoal seguir. Só agradecer também. Obrigada. Por esse momento especial com a Obrigada. gente. E obrigada por essa música linda que você cantou. Tocou meu coração. Rolou a música que você queria. Isso aí. Obrigada, Paula. Tchau, tchau, gente.